Todo ser humano carrega, no momento em que nasce, uma fotografia do céu, um instante congelado, cheio de tensões, potenciais e contradições. Eu digo isso porque hoje eu vou falar do mapa natal de Donald Trump. Uma coisa que eu gostaria de esclarecer é o seguinte: todo mapa é constituído por um conjunto de arquétipos que tanto se traduzem pelo lado luz quanto pelo lado sombra. Qual polaridade daquele arquétipo vai se manifestar ou vai prevalecer vai depender muito da constituição subjetiva de cada pessoa. Se uma pessoa sente empatia, remorso, culpa, ela vai manifestar a polaridade mais harmoniosa daquele padrão comportamental. Se uma pessoa que conhece a regra ética, moral, mas se necessário passa por cima dela, seja para obter prazer pessoal, seja para obter o que deseja, ela vai manifestar o lado mais sombrio daquele padrão. Por exemplo, uma pessoa que tem Vênus bem aspectada pode manifestar a capacidade de atrair relacionamentos harmônicos, ou ela pode usar o seu charme para persuadir o outro a fazer o que ela quiser, mesmo que seus objetivos sejam escusos. Eu digo isso porque quando alguém faz análise de mapas de figuras controversas, como o Trump ou o Epstein, alguém pode dizer: caramba, mas o meu mapa pessoal, ou o mapa do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu irmão, é idêntico ao mapa deles, mas meus parentes não são assim. E então no final eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do caráter e do mapa natal. Donald Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no Queens, em Nova York. Ele é filho de Fred Trump, um empreendedor imobiliário de origem alemã, e de Mary Ann MacLeod, uma imigrante escocesa. Ele cresceu em uma família de classe alta, com acesso a oportunidades que poucas pessoas têm. Ele se formou na escola Wharton, da Universidade da Pensilvânia, e em 1971 assumiu os negócios da família e os transformou no The Trump Organization. Desculpa meu inglês é péssimo, gente. Ao longo das décadas seguintes, ele construiu hotéis, cassinos, campos de golfe e também acumulou falências, processos judiciais, polêmicas. Nos anos 2000, ele se tornou um fenômeno televisivo com o reality show O Aprendiz, onde interpretava o papel de um homem de negócios duro e decisivo, famoso pela frase "Você está demitido". Vendeu a imagem de si mesmo tão bem quanto qualquer outro produto. Em 2015, ele desceu a escada rolante da Trump Tower e anunciou sua candidatura à presidência. Em 2016, ele venceu a Hillary Clinton no colégio eleitoral, em uma eleição cercada de controvérsias sobre interferência russa. Governou de 2017 a 2021 com um estilo que dividiu o país como poucas figuras políticas conseguiram antes. Perdeu a reeleição em 2020 para Joe Biden, contestou o resultado e protagonizou um dos episódios mais tensos da democracia americana. Em 2024, ele voltou, venceu, se tornou o segundo presidente americano a exercer mandatos não consecutivos na história. Na sua gestão atual, ele lidera os Estados Unidos, adotando uma política truculenta contra imigrantes ilegais, guerras comerciais tarifárias contra nações rivais e alinhamento com Israel em meio a conflitos no Oriente Médio. Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais odiadas, temidas e complexas do nosso tempo. E é exatamente essa complexidade que a astrologia tem muito a nos revelar.
Eu vou começar falando do Sol, porque o Sol é o centro do mapa natal, é o símbolo do ego, da missão de vida, do modo como alguém busca brilhar no mundo. O Sol de Donald Trump está a 22 graus e 55 minutos de Gêmeos, posicionado na casa 10, a casa da carreira, da reputação pública, do legado que se deixa no mundo. O Sol na casa 10 indica alguém cuja identidade está profundamente ligada à sua posição social, ao reconhecimento público, ao topo da hierarquia. Então, para Trump, existir é sinônimo de ser visto. Trump tem o Sol em Gêmeos. Gêmeos é o signo que fala da comunicação, da dualidade, da versatilidade, mas também da contradição. Trump, nesse caso, é um mestre da palavra falada e do espetáculo. Acho que todo mundo já conseguiu perceber isso. Ele sabe vender ideias, ele sabe criar narrativas, simplificar coisas que são complexas. No mapa de Trump, isso se traduz como alguém que muda de posição com facilidade, contradiz a si mesmo, sem nenhum constrangimento. Por exemplo, ele se reelegeu sob a promessa de que ia acabar com as campanhas militares sustentadas pela gestão anterior do governo Biden, mas agora, a sua gestão atual, ele se envolve em um mega conflito contra o Irã. Na casa 10 do mapa do Trump, temos o Sol conjunto ao nodo norte em Gêmeos. O nodo norte é o ponto de destino kármico, aquilo que a alma veio buscar nessa encarnação. Trump nasceu com a missão de falar, de se comunicar, de ocupar o centro do palco, de ocupar o lugar discursivo. O Sol, no grau 22, está numa conjunção separativa com Urano, que está a 17 graus de Gêmeos. Urano é o planeta da ruptura, da originalidade, do inesperado, da revolução. Quem tem Sol conjunto a Urano não costuma seguir regras, costuma quebrar regras. É imprevisível, é não convencional. No caso dele, é uma pessoa que pode gerar instabilidade em uma expressão mais sombria desse posicionamento, sendo alguém que pode produzir o caos. E isso a gente vem percebendo bastante nesse atual mandato. E esse trio poderoso, Sol, Nodo Norte e Urano, formam um trígono com Júpiter a 17 graus de Libra na casa 2. Trígono é um aspecto de fluxo, de facilidade. Júpiter amplia tudo que toca. Na casa 2, a casa 2 ela está ligada a dinheiro, posses, valores pessoais. Esse aspecto fala de uma capacidade quase sobrenatural de atrair recursos, de sempre encontrar uma saída financeira, de enxergar oportunidades onde os outros veem bloqueio. Diz também sobre a autoconfiança que beira a arrogância, a prepotência. E Júpiter em Libra adiciona estratégia e um senso de negociação financeira nesse caso. A Lua é a face emocional, é o mundo interior, a infância, a relação com a mãe e com sentido de pertencimento. A Lua de Trump está em Sagitário, na casa 4, a casa do lar, das raízes, da família, da origem. E ela faz oposição direta ao Sol, ao Nodo Norte e a Urano em Gêmeos na casa 10. A mãe de Trump era uma imigrante escocesa. A Lua em Sagitário na casa 4 aponta para uma figura materna de origem estrangeira. É uma das possibilidades, tá? Da Lua em Sagitário na casa 4. Alguém de outra cultura, de outro sotaque, de outra terra.
E o que isso significa se a gente for analisar com base em uma psicologia profunda? A raiz emocional de Trump, a sua base interna, está conectada ao estrangeiro, ao de fora. A mesma figura que o nutriu emocionalmente vinha de outro país, e é aqui que reside uma tensão, a oposição entre Sol e Lua. Em qualquer mapa, a oposição cria uma polaridade interna entre o ego, que busca brilhar no mundo, e o mundo emocional que pede reconhecimento. Existe uma sensação de nunca estar completamente inteiro. Ou você está na luz pública, aqui no caso Sol na casa 10, ou você está no seu mundo privado e emocional, que é a casa 4. Raramente você está nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas existe algo mais sutil e mais profundo aqui. A oposição Sol-Lua, né, em Gêmeos e Sagitário, cria um padrão clássico de projeção. Aquilo que não é integrado internamente é jogado para fora, é jogado no outro. Sagitário, entre suas várias representações simbólicas, fala do estrangeiro. Gêmeos pode falar também da polarização. Então, essa oposição, Sol em Gêmeos versus Lua em Sagitário, em sua expressão mais problemática, mas não integrada, pode alimentar uma visão de mundo que divide tudo entre nós e eles, nacionais e estrangeiros, puros e impuros. O inimigo nunca está dentro, ele está fora, está do outro lado. Quando você olha para a política de Trump, a guerra contra imigrantes, a retórica do estrangeiro como uma ameaça, você está vendo essa oposição Sol-Lua operando. O que emocionalmente nutre a mãe estrangeira, a Lua em Sagitário na casa 4, é também aquilo que publicamente lhe combate. Isso não é só hipocrisia consciente, mas também é uma sombra atuando numa escala geopolítica. A Lua também faz trígono com Marte em Leão na casa 12 e se aplica a um trígono com um ascendente em Leão. A casa 4, onde a Lua está, fala de memória emocional, raiz psíquica, e a casa 12 fala de conteúdos reprimidos não simbolizados. Esse trígono cria uma ponte direta, conteúdos inconscientes relacionados à raiva não integrada que alimentam diretamente a sua base emocional. Com isso, a gente tem uma identidade construída a partir de reações emocionais não elaboradas. Necessidade de se afirmar quando a lua está emocionalmente ativada e postura defensiva, mascarada de autoconfiança. Em um campo mais interno, é a pessoa que age antes de pensar, sente como verdade absoluta aquilo que é reação e expressa sua identidade a partir de conteúdos inconscientes que não foram trabalhados. O ascendente é a nossa porta de entrada. É como o mundo nos vê. É considerado por muitos como a nossa máscara social, porque é o primeiro impacto que nós causamos nos outros. Donald Trump tem um ascendente a 29 graus e 55 minutos de Leão. O grau 29 é chamado de grau anarético, o último grau de um signo, aquele que carrega a intensidade máxima de tudo que esse signo representa, como se estivesse prestes a transbordar. Leão é o signo da realeza, do palco, do ego expansivo. Isso significa que Trump literalmente não consegue ser contido. Na sua expressão mais luminosa, o ascendente em Leão vai falar sobre magnetismo pessoal, presença, carisma.
Leão precisa ser visto. Mas quando esse arquétipo não está bem integrado, como eu acredito que é o caso do Trump, isso vira uma dependência regulatória. O olhar do outro organiza o seu senso de valor. Existe uma busca contínua por aprovação, admiração, atenção. E no grau anarético, no grau 29, essa necessidade opera no limite. No mapa de Trump, Marte está conjunto ao ascendente. Marte está a 26 graus de Leão, mas ainda na casa 12. Marte é o planeta da ação, do instinto, da agressividade, seja ela saudável ou não, e da conquista. Junto ao ascendente, ele imprime uma energia marcial na forma como Trump se apresenta ao mundo, combativo, direto, sem filtros. Então a estrutura padrão seria ascendente em Leão, ele traz a necessidade de afirmação, centralidade, reconhecimento. Marte conjunto ao ascendente fala de impulso, ataque e defesa, né? Do imediatismo, de uma presença incisiva. Essa conjunção elimina a distância entre o estímulo, a reação e a identidade. Não existe aqui um intervalo psíquico suficiente para elaboração. Na expressão mais sombria, que é o que vemos no caso do Trump, isso se manifesta numa identidade combativa, numa impulsividade sem simbolização e numa agressividade que não é vivida por ele como um problema. A existência dele se organiza pelo confronto, ou seja, ele se constitui como sujeito em oposição ao outro. Isso aparece como? Aparece em posturas de enfrentamento, mesmo que não exista uma ameaça externa ali objetiva, numa leitura do ambiente em termos de disputa de poder, da necessidade de se afirmar pela força, em respostas imediatas, ásperas, cortantes, na dificuldade de sustentar o silêncio, a espera ou a estratégia, na baixa tolerância à frustração, na incapacidade de reconhecer o impacto das suas ações no outro. Mas Marte está na casa 12. A casa 12 é a casa do inconsciente, é a casa dos inimigos ocultos, do que está escondido. Isso é revelador, porque a agressividade do Trump emerge de um lugar ainda mais profundo, mais instintivo. Marte na 12 fala de batalhas travadas nos bastidores, de impulsos que o próprio nativo não entende completamente e de uma energia que pode ser até autodestrutiva quando ela não é canalizada. E Marte, nesse caso, está em quadratura ao meio do céu em Touro. Aqui existe um conflito estrutural entre o impulso de autoafirmação imediata e uma exigência de estabilidade, constância e construção material, que é o meio do céu em Touro. Então, estruturalmente, a gente tem o ascendente em Leão, com Marte conjunto ao ascendente, ou seja, uma identidade operando pela via do confronto, da ação, da presença dominante. E do outro lado a gente tem o meio do céu em Touro, que é uma carreira, uma imagem pública, que é baseada na previsibilidade, na consistência, na construção lenta. Essa quadratura, ela cria um atrito, no sentido de ou eu ajo agora para me autoafirmar, ou eu sustento a minha carreira, a minha imagem pública ao longo do tempo.
E o que que isso cria, né, esse atrito? Uma autossabotagem da sua própria trajetória. O Marte no ascendente rompe aquilo que o meio do céu em touro tenta consolidar, através de decisões impulsivas que comprometem a estabilidade profissional, que é o que a gente espera de um presidente da República, a dificuldade de sustentar projetos a longo prazo, a quebra de continuidade por reatividade momentânea. Outra coisa é o conflito com autoridades e com a estrutura, que se traduz na dificuldade de se submeter a regras, a ritmos externos. Pode haver confronto com chefias ou com figuras de poder, pode haver resistência a qualquer forma de contenção. Um exemplo disso foi o fato de Trump não ter pedido autorização parlamentar para iniciar o conflito contra o Irã. Um terceiro fato é a construção de uma imagem pública instável. Touro busca consistência de imagem. Marte no ascendente produz picos. Então a gente tem o quê? Tem uma percepção externa de alguém difícil, explosivo, imprevisível, uma reputação marcada mais por conflitos do que por entrega. É só pensar o que marca mais a gestão do governo Trump. São os projetos governamentais que ele tem ou são os conflitos nos quais ele se envolve? E também episódios reativos que acabam, eclipsam a sua competência real. Tanto que Trump conseguiu condensar o ódio de milhares de pessoas, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. A gente ainda tem como características desse atrito entre Marte em Leão e o meio do céu em Touro a teimosia e a reatividade. Leão e Touro são signos fixos. A quadratura entre fixos não flexibiliza, ela endurece. Então, a gente tem insistência em posicionamentos, mesmo quando esses posicionamentos são prejudiciais, até para a própria pessoa. A gente tem a escalada do conflito pela incapacidade de recuar e a manutenção de decisões impulsivas apenas por orgulho. A casa 2 é a casa dos recursos materiais, do dinheiro, dos valores pessoais e de como alguém os acumula ou os perde. A cúspide da casa 2 de Trump está no signo de Virgem, que é um signo do detalhe, da análise, da administração cuidadosa, mas o que está dentro dessa casa vai nos contar uma história bem diferente. Netuno está no grau 5 de Libra, na casa 2. Netuno, no lado luminoso, é o planeta da compaixão, da espiritualidade, do desapego. Mas no seu lado nebuloso, ele também fala de manipulação, de ilusão, de dissolução de fronteiras. Em Libra, ele opera no campo das relações, das aparências, da estética. Na casa 2, Netuno embaralha completamente a relação com o dinheiro. Então, a gente olhando, né, para a história financeira de Trump, ele teve 6 falências empresariais, dívidas bilionárias, acordos suspeitos. Existe sempre algo de escorregadio, difuso, difícil de se verificar nas finanças de Trump. Isso é bem a cara de um Netuno mal integrado. Netuno na casa 2 não significa pobreza necessariamente, ele significa que o dinheiro nunca é completamente real ou completamente seu. Ele aparece e desaparece, ele é inflado e desinflado, é em parte uma construção de imagem.
E a imagem é poderosa. Trump convenceu o mundo durante décadas que ele era bilionário, e essa convicção foi ela mesma um ativo real. Netuno na casa 2 permite viver uma realidade financeira fabricada. Quiron também está na casa 2, no grau 14 de Libra, conjunto a Júpiter. Quiron é a ferida primordial, o ponto de dor profunda que nunca cura completamente, mas que, quando integrado, se torna o maior dom. Junto a Júpiter em Libra na casa 2, essa ferida está conectada ao valor, ao sentir que você nunca é suficiente, você nunca é rico o suficiente, nunca é poderoso o suficiente. E é exatamente essa ferida que impulsiona o Trump a querer sempre mais e mais, a nunca se satisfazer, a nunca descansar. E Quiron faz uma quadratura para Saturno e Mercúrio em Câncer na casa 11. Na expressão mais complexa, mais problemática, menos integrada desse aspecto, podemos pensar que o valor está condicionado ao reconhecimento pelo grupo. Quiron em Libra já desloca o valor para o outro. A casa 11 amplia isso para o coletivo. Então, é a sensação de só ter valor se você for aceito ou aprovado pelo grupo. É a sensação de dependência da validação social para sustentar sua autoestima. É a fragilidade extrema diante da rejeição, da indiferença, ainda que ele não transpareça isso. O valor aqui não é interno, é um valor negociado com o grupo. E no mapa do Trump tem um aspecto muito interessante que explica muito das políticas que ele adota, principalmente com relação aos imigrantes e a nações estrangeiras. Lilith, no mapa, representa o feminino que foi recusado, o instinto selvagem que foi banido, o desejo que a sociedade não aprova. Em Sagitário, na casa 4, ela aponta para algo profundo e ambivalente na relação que Trump tem com o estrangeiro, com o diferente, com aquilo que vem de fora. Porque Sagitário é o signo do estrangeiro por excelência, além também de ser o signo da filosofia, da expansão e de outras culturas. Lilith aqui cria uma fascinação e uma repulsa simultâneas com esse mundo do estrangeiro, do exterior. A mãe de Trump era escocesa e Trump se casou com uma imigrante eslovena, a Melania. E ao mesmo tempo ele construiu sua carreira política em cima do medo e da rejeição ao estrangeiro. E essa contradição, essa ambivalência, ela não é acidental. É Lilith em Sagitário operando. Aquilo que atrai o Trump profundamente, né, e aquilo que o nutre na sua intimidade é aquilo que publicamente ele nega e combate. Lilith faz quadratura para o ascendente Neon. Há uma tensão entre a imagem que o Trump quer projetar para o mundo e essa parte sombria que ele não integrou completamente. E Lilith em Sagitário faz sextil para Juno em Libra na casa 2. Juno é o asteroide do compromisso, do parceiro, do casamento. Como eu disse antes, a esposa de Trump é estrangeira. No mapa de Trump, na casa 2, a esposa ocupa um papel simbólico de posse, de recurso, de extensão de status. A Melania Trump é uma ex-modelo, estrangeira, sofisticada, características que conversam bem, né, com o arquétipo de Libra. E ela se encaixa não apenas no papel da esposa, mas também do símbolo de poder, de conquista.
O sextil de Lilith com Juno sugere que a escolha amorosa dele está conectada a algo que é mais instintivo e não consciente do que ele mesmo conseguiria admitir, que é esse desejo barra aversão pelo estrangeiro. Lilith na casa 4 também fala da relação com a família de origem e com o país como lar. Só que aqui existe uma ambiguidade. O amor pela pátria em Trump carrega a marca da posse e do controle, não apenas do pertencimento. O Make America Great Again não é um slogan de carinho, é um slogan de reivindicação. E Lilith na casa 4 entende isso profundamente. Escorpião está na cúspide da casa 4. Com Marte e Plutão, que são os regentes de Escorpião, né? Marte é o regente da astrologia clássica, Plutão é o regente da astrologia moderna. Ambos estão no signo de Leão, mas na casa 12. Os dois regentes do lar, né? Porque a casa 4 ela fala do lar e das nossas bases emocionais, da nossa ancestralidade, das nossas raízes. Então, os dois significadores, né, desses temas estão na casa do inconsciente, na casa 12. Então, na expressão mais sombria e menos integrada desse aspecto, a gente tem uma raiz emocional paranoide. A base emocional dele é defensiva, com uma expectativa constante de ameaça emocional, uma necessidade de controle dentro do ambiente íntimo, uma leitura de relações familiares em termos de poder e risco. Tudo aqui vem junto com suspeita e vigilância. O conteúdo inconsciente de Donald Trump é extremamente carregado. Ele tem Marte e Plutão na casa 12. Aqui não existe só repressão, existe um acúmulo de energia psíquica não simbolizada. Isso aparece na forma de uma agressividade intensa, não reconhecida por ele próprio, impulsos de domínio, de vingança, de destruição operando de forma indireta e até direta também. E existe aqui uma dificuldade de acessar conscientemente o que está motivando essas reações. Na casa 12, o que não é visto não deixa de agir. Ele só age como pano de fundo. Aqui a agressividade dele não é só aquela agressividade aberta, explícita, ela também pode ser indireta, através de manipulação emocional, de sabotagens sutis. Outro aspecto é a compulsão por controle, né? E aqui a gente está falando de Plutão na casa 12. Plutão na casa 12 intensifica a necessidade de controle invisível, com uma tentativa de dominar o ambiente sem se expor, de obter o controle emocional do outro, seja por vias implícitas ou até explícitas. E existe aqui uma resistência extrema a qualquer perda de poder psíquico. Então, o controle que ele exerce é um controle que também pode ser subterrâneo, é um controle do campo psíquico. Não à toa ele foi eleito 2 vezes, né? A gente pode ter aqui também, com Marte e Plutão não integrados na casa 12, reações atuais carregadas de um material antigo que não foi elaborado. A gente está falando aqui de repetições de padrões familiares intensos marcados por ciúme, controle, segredos. Um outro aspecto que a gente pode observar no mapa do Donald Trump é que ele tem o eixo Capricórnio na casa 5 e Câncer na 11 interceptados.
Quando um signo está interceptado dentro de uma casa, significa que ele não toca as cúspides de nenhuma das casas, ele não toca o início nem o final de uma casa, ele está totalmente preso dentro daquela casa. Significa que a energia psíquica ligada àquele arquétipo, àquele signo, ela está prensada, contida, represada dentro dos assuntos daquela casa do mapa natal. No caso do Donald Trump, ele tem Capricórnio, represado na casa 5, interceptado na 5, e Câncer, interceptado, contido na casa 11. E isso mostra um bloqueio em 2 pontos. A casa 5 é a casa da expressão pessoal, do prazer, da criatividade. Com Capricórnio interceptado ali, ele não se expressa de forma leve e espontânea. Existe um controle interno forte sobre como aparecer. O prazer e a criatividade ficam meio que travados, sabe? Calculados. A tendência é compensar isso com uma expressão mais exagerada ou performática. A casa 11 é a casa que vai falar dos amigos, dos grupos, dos aliados, fala também de projetos futuros. Com Câncer interceptado ali, existe uma dificuldade em confiar emocionalmente nas pessoas. Existe uma sensação de não pertencer de verdade àquele grupo e uma carência de acolhimento, mas uma dificuldade em se abrir. Ele pode até estar cercado de gente, mas não vive isso como um vínculo emocional real. Um outro aspecto é que ele tem Saturno, conjunto a Vênus, e também o planeta Mercúrio, Câncer na casa 11. Saturno na casa 11 vai falar de dificuldade com amizades e alianças, uma tendência de ver as relações como algo pesado, algo que é preciso desconfiar. Ele não relaxa nos vínculos. Vênus conjunto a Saturno, né, em Câncer na casa 11, vai falar da dificuldade em demonstrar afeto de forma natural. O afeto para ele é condicionado, ele só confia depois de muito tempo ou de muito controle sobre aquela pessoa. Então as relações dele vêm com cobrança, com distância emocional e uma seletividade extrema. Ele não se conecta a ninguém de forma leve. Primeiro ele testa, ele controla o outro e ele se protege. A gente também tem Mercúrio em Câncer, né, dentro desse contexto, na casa 11. E aqui ele diz que o pensamento do Donald Trump ele é muito emocional. Ele interpreta tudo pelo que ele sente, mas sente de uma maneira mais instintiva, entende? Não de uma maneira amorosa, afetiva. O regente de Câncer, né, a Lua, ela tá em Sagitário, na casa 4, como eu já falei, e aqui é onde ele se apoia emocionalmente. O que isso significa? Ele precisa sentir que existe uma verdade dele, existe uma visão, existe uma crença, e ele se sustenta emocionalmente nas suas próprias convicções. A segurança dele vem mais do eu acredito nisso e essa que é a minha verdade. A segurança dele vem mais das suas próprias verdades do que dos vínculos próximos. Então, unindo tudo isso, o que a gente percebe? Que existe uma dificuldade real de confiar nas pessoas, principalmente nos grupos. Existe
uma tendência a manter relações baseadas no interesse, estratégia e controle. O afeto para ele não é algo leve, é algo que é condicionado e defensivo. Emocionalmente, ele não se apoia em ninguém, ele não se apoia em grupos, ele não se apoia em amigos, ele se apoia apenas nas suas próprias crenças, nas suas próprias convicções, ainda que sejam distorcidas, e na sua própria visão de mundo. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que tem, na verdade, uma dificuldade de pertencimento. Então ele compensa isso tentando controlar o ambiente. Ele tem uma dificuldade de afeto. As relações dele são frias e estratégicas. E ele tem uma profunda insegurança emocional. E ele resolve essa insegurança se afirmando nas suas próprias crenças, nas suas próprias verdades, na sua própria visão de mundo. Então, pelo que nós vimos até aqui, o mapa do Donald Trump é um mapa muito complexo, carregado de contradições e de um potencial agressivo em vários níveis. E então a gente chega àquela pergunta que muita gente faz e que não costuma ter uma resposta simples. O mapa natal define ou não define o caráter de alguém? A resposta é sim e não. O mapa natal ele é um campo de potenciais, ele descreve tensões, padrões, inclinações, mas não determina escolhas. Duas pessoas podem ter mapas semelhantes e viver vidas completamente diferentes. O mapa não é uma sentença, ele é uma topografia. Mas o que o mapa revela, com uma precisão que impressiona, são os padrões estruturais mais profundos da psique. O que não foi integrado na infância, o que a pessoa pode projetar nos outros, quais serão as tentações mais persistentes, quais são os dons que podem florescer, se houver um trabalho interior. E o mapa de Trump, vemos no mapa dele alguém que usou os seus dons de comunicação, de magnetismo, de instinto para o espetáculo da destruição. Um Júpiter em Libra conjunto a Quiron na casa 2 pode produzir tanto um homem que cria riqueza genuína quanto aquele que constrói ilusões financeiras brilhantes. Ambos são possíveis, o que determina qual se manifesta é o grau de consciência. O ascendente a 29 graus de Leão pode ser um líder que inspira, que eleva, ou um líder arrogante, prepotente, que consome. A oposição, Sol e Lua, pode criar alguém que une opostos com sabedoria, ou alguém que projeta seus detritos emocionais nos inimigos, ou naqueles que ele considera como inimigos. O mapa não mente, ele oferece encruzilhadas, não destinos. Se você gostou dessa análise, curta, comente e compartilhe com alguém que também aprecia o céu como espelho da alma. Um forte abraço, obrigada por ter ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo.